Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Continuando aqui nossa playlist de Cálculo 2, na aula de hoje nós vamos falar sobre integração por partes. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Quando nós falamos de integração por partes, nós temos que pôr em mente o seguinte, que a integração por partes ela vai ser útil para integrandos que envolvem produtos de funções algébricas e transcendentes. O que é que você pode absorver disso aqui? Se você tiver na sua integral um produto, como por exemplo x vezes o seno de x, e se você quiser que integrar ela vezes dx, você vai aplicar basicamente a integração por partes. E você tem que pôr em mente também o seguinte, que ela vem da regra do produto. Isso aqui é uma curiosidade que eu descobri quando eu estava preparando essa aula, que essa regra aqui de integração por partes, ela vem exatamente aqui dessa forma. Nós sabemos que quando nós fazemos aqui a derivada do produto, ou seja, u vezes v, vai ser igual à derivada do primeiro, vai ser uma coisa sonora, vezes o segundo, mais a derivada do segundo, vezes o primeiro. O que foi que eles fizeram? Eles aplicaram aqui a integral aqui de um lado, a integral aqui do outro, fizeram aqui, e quando eles integraram isso aqui, eles chegaram exatamente aqui nessa fórmula. Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, pois nós vamos basicamente nessa aula aplicar a fórmula que eles descobriram aqui. E eles chegaram exatamente nessa fórmulazinha aqui, que a integral de u dv é igual a uv menos a integral aqui de v du. Você deve estar dizendo, mas como é que eu vou aprender isso aqui é muito grande, tal, etc. Mas eu tenho um macete aqui para você. Qual o macete? Vocês vão memorizar não essa formulazinha assim, mas sim uma frase. Qual é a frase que você vai memorizar? Você vai memorizar essa frase que eu vou até colocar aqui, em vez de escrever com minha letra, eu vou colocar aqui no computador. Um dia vi uma vaca vestida uniforme. Isso aqui soa tão absurdo, soa realmente muito absurdo, que no final das contas você acaba simplesmente, em vez de memorizar essa fórmula aqui, você memoriza isso aqui. Um dia vi uma vaca vestida uniforme. Eu vou até mudar a cor aqui, vou colocar aqui uma cor vermelha para destacar. Vou destacar aqui e você aprenda essa frase. Você olha aqui para essa fórmula e você veja que um dia vi uma vaca vestida de uniforme. Com base nisso, você aprende essa fórmula aí de uma maneira rápida, fácil e eficaz. Sem mais delongas, nós vamos agora para os nossos exemplos. Quando nós falamos de integração por partes, esse aqui é um exemplo bem simples, só para você se antenar aqui com o conteúdo. Nós vimos anteriormente que vai ser a integral de u dv, ou seja, um dia vi uma vaca, menos vestida de uniforme. Com base nisso, nós temos aqui essa fórmula e nós vamos realizar as substituições para resolver aqui essa integral. Vamos salvar aqui, essa fórmulazinha aqui, e nós vamos agora resolver aqui essa integral. De início, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar aqui u du v dv. Coloque exatamente assim, dessa forma, para que fique uma coisa simples e fácil de você memorizar. Aqui o u, geralmente você chama aqui o primeiro termo aqui da expressão, pode ser aqui o x. E o dv aqui, você chama aqui de eax aqui, dx. Porque nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos aqui montando essa primeira aqui equação com base nessa aqui. Ou seja, o u vai ser o x e o dv vai ser o eax. Depois disso é só integrar ou então aplicar aqui as derivadas. Quando nós integramos aqui esse eax aqui dx, vai ficar igual a eax. E quando nós derivamos aqui esse x, vai ficar igual ao dx. Pois o x aqui, quando nós derivamos, ele vai ser igual a 1. E depois nós passamos multiplicando aqui o dx. Depois disso, nós vamos basicamente salvar isso aqui. E agora nós vamos realizar as substituições. Nós vamos pegar aqui e nós vamos fazer que a nossa integral aqui de u dv, ou seja, u é elevado a x aqui dx, vai ser igual a u vezes v, que o nosso u aqui é igual a x,
e o v aqui é igual ao EAX menos a integral de v du. O v aqui nós vimos que é igual a EAX e o du nós vimos aqui que é igual ao dx. Para quem assistiu a aula anterior, a aula que nós fizemos aqui integral por substituição simples, essa aula aqui vai ser mamão com açúcar. Depois disso, nós só integramos aqui o EAX, nós vamos ficar aqui com x vezes EAX menos EAX aqui mais c. Depois, para facilitar aqui mais, ficar alguma coisa assim mais bonita, mais amigável, nós vamos pegar e vamos colocar aqui o EAX em evidência. Vai ficar EAX vezes x menos 1 mais c. Nós pegamos aqui o EAX, colocamos aqui ele em evidência e depois multiplicamos aqui com o x e com o menos 1 aqui que está multiplicando aqui com o EAX. Se tiver dúvida em como pôr em evidência, eu peço por favor que se aperfeiçoe, pois isso é muito importante. E com isso nós chegamos ao final aqui do exemplo 1 da aula de hoje. Antes de irmos para o exemplo número 2, se você estiver gostando, peço por favor aqui que curta, comente e mandem para os seus amigos de universidade. Vamos agora para o exemplo número 2. No exemplo 2 da nossa aula de hoje, nós vamos ter esse seguinte exemplo: x² vezes o seno de x dx. Vamos repetir de novo isso aqui que nós fizemos, ou seja, a nossa integral. Um dia vi uma vaca vestida uniforme, ou seja, a integral de u dv é igual a uv menos integral aqui de v du. Vamos deixar isso aqui salvo, pois facilita aqui nossa vida. E agora nós vamos pegar aqui o u, o du, o v e o dv da nossa expressão para nós integrarmos aqui por partes. O u nós vamos pegar aqui esse x² e o dv nós pegamos aqui o seno de x. Quando nós integramos aqui esse dv, o seno de x dx, perdão, tem que inserir também aqui o dx. Quando nós integramos aqui esse seno de x, vai ficar igual ao menos cosseno de x. E quando nós derivamos aqui esse x ao quadrado, vai ficar igual a 2x. E lembrando aqui que nosso du é du sobre dx, então vai aparecer também o dx aqui. E agora nós vamos pegar e nós vamos substituir aqui na nossa expressão, que é a integral igual. Isso aqui eu vou salvar, dar uma circulada aqui de vermelho, pois nós vamos utilizar. Ficou uma circulada um pouco feia, mas vocês entendam. E agora nós vamos substituir ali, vai ficar integral de u, que é o x², dv, que é igual ao seno de x dx, que vai ser igual ao nosso o v, que é igual a x² vezes o menos cosseno aqui de x, menos a integral do v du. O v nós vimos anteriormente que é igual ao menos cosseno aqui de x, vezes o du, que é igual a 2x dx. Você deve estar dizendo, ah, mas isso aqui, essa integral aqui vai dar um pouco de trabalho. Basicamente nós vamos ter que fazer de novo essa integração por partes aqui dentro aqui dessa integral. Vai ficar um negócio bastante interessante. Nós vamos só repetir aqui isso aqui que nós já fizemos. Isso aqui vai ser igual. Eu só vou copiar aqui para ficar mais rápido. Página atual. As maravilhas da tecnologia. E agora nós vamos pegar e nós vamos jogar aqui o que é constante aqui para fora e vamos fazer aqui esse jogo de sinal. Esse 2 aqui vai cair aqui para fora e esse menos 1 aqui também vai cair. Aí fica menos por menos, fica mais, fica positivo. O 2 vai para fora, mais 2, integral de x cosseno de x dx. Aí agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter que pegar e fazer essa integração aqui novamente. Nós vamos chamar aqui, eu vou só colocar aqui de vermelho. Nós vamos chamar aqui o de x e o nosso du vai ser igual a dx. Por que dx? Pois nós vamos ter aqui que a derivada de u é igual a du sobre dx. E a derivada de x é igual a 1. Então quando nós multiplicamos cruzando, vai ficar igual a du igual a dx vezes 1, que fica igual ao dx. E o nosso v, como nós vimos anteriormente, o nosso dv, perdão, é igual ao cosseno aqui de x. Como o dv aqui é igual ao cosseno de x, quando nós integramos o cosseno de x, ele é igual ao seno de x. Com base nessa substituição aqui, nós podemos
pegar e integrar isso aqui novamente por partes. Nós vamos pegar aqui, vamos repetir novamente aqui, esse x quadrado vezes o menos cosseno de x, mais 2 vezes as nossas integrais. Nós vimos anteriormente que a integral aqui de o dv, ou seja, o que nós pegamos aqui, o x vezes o cosseno de x, vai ser igual a u vezes v, que é igual a x vezes o seno de x, menos a integral do nosso VDU. O v é igual ao seno de x e o du é igual ao próprio dx. E lembrando que quando nós colocamos essa integral, nós vamos deixar aqui dessa forma, mas depois vai aparecer aqui uma constante. Então vai ficar x quadrado vezes o menos cosseno de x, mais 2 vezes x seno de x. Quando nós integramos aqui, o seno de x vai ficar igual ao menos cosseno de x, aí vai ficar menos cosseno de x, mais uma constante. Infelizmente eu vou ter que passar aqui para a próxima página, eu não queria passar, mas vai ser necessário. E agora, o resultado final aqui da nossa integral vai ficar igual a x ao quadrado vezes menos cosseno de x, mais 2 vezes x seno de x, mais cosseno de x, mais o c aqui de constante. E com isso nós chegamos ao final do nosso segundo exemplo da aula de hoje. Só lembrando que nós tivemos nesse exemplo que aplicar a integral aqui por partes aqui 2 vezes. Você deve ter sentido um pouco de dificuldade exatamente aqui, x integral de x cosseno de x, pois aqui nós repetimos e igualamos aqui a nossa integral aqui, mas só que nesse caso nós colocamos aqui direto, nós não fizemos isso aqui. Em tese, eu só substituí aqui onde tem x cosseno de x, eu igualei a exatamente o v menos integral de v du. Foi basicamente isso aqui que eu fiz e nós chegamos ao final aqui de mais uma aula aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você gostou, peço por favor que curta, comente e indique para os amigos.